Boa tarde, terceiro ano. Hoje a nossa revisão era a prova de Geografia e de Inglês, certo? Vamos prestar atenção em alguns tópicos super importantes para a gente relembrar o conteúdo da unidade 1. Vamos lá? A unidade 1 é a unidade total da unidade, não é a unidade 1 do livro, certo? Presta atenção aqui. Então a gente vai começar com a revisão de Geografia, falando sobre comunidades tradicionais. O que são comunidades tradicionais? Gente, comunidade tradicional são aquelas que respeitam e valorizam as suas características culturais. Sabe como são os exemplos principais das comunidades tradicionais? Os índios, os africanos, porque eles mantiveram as suas raízes. O que seria raízes próprias? Aquilo que planta no pé? Não. Eles mantiveram a sua identidade cultural. Eles mantiveram os seus tipos de moradia, a sua cultura religiosa, a forma de lidar com o meio ambiente e com a natureza, a forma de se expressar quando se fala de religião. Então, elas são classificadas como uma comunidade tradicional. E nós brasileiros somos uma comunidade tradicional? Mais ou menos. Por quê? Porque nós temos a mistura de todas essas outras comunidades, certo? Foca aqui agora. Vamos falar agora sobre os quilombos, tá vendo? Que é uma comunidade tradicional. Quilombos. Quem lembra de quilombos? A gente lembra de quilombos quando a gente fala dos negros. Quilombos, uma comunidade quilombola, são comunidades africanas, são comunidades que vieram na época da escravidão e se permaneceram no Brasil. Qual a característica desses quilombos? São casas, né? São pessoas que vivem em comunidade e que eles vão valorizar a sua religião, a forma que lá na África era utilizado. Eles vão valorizar a capoeira porque tradicionalmente é uma dança da África. Eles vão também valorizar tudo aquilo que tem a ver com a forma de alimentação que veio da África. Então, os quilombos no Brasil, que estão mais localizados no Maranhão, eles são representações bem fortes também da comunidade tradicional. Outra parte importante quando a gente fala, são os povos indígenas, que também faz parte dessa comunidade tradicional. O que é bom a gente lembrar dos povos indígenas, minha pró? Eles também foram escravizados, assim como os africanos. Os povos indígenas, ele também tem a sua identidade tradicional, cultural preservada. Porque até hoje eles vivem entre as matas. Até hoje, muitas desses povos indígenas vivem da caça, da pesca e da produção dos materiais artesanatos. Entendeu? Então, assim, essas características são próprias de das nossas tribos indígenas. Para o que tem de diferença entre uma tribo indígena e outra? Coisa super simples. O que tem de diferente? Nem toda tribo indígena fala a mesma linguagem. Um fala tupi-guarani, outro fala somente tupi, outro tem outros tipos de língua. Então, a forma que eles se comunicam é diferente. É pela língua, a forma linguística. Porém, a forma dada aparece da língua é diferente. Outra coisa também diferente é, às vezes, o modo das pinturas para a representação. Uma diferente da outra tribo indígena. Então, essas características são características individuais, mas eles permanecem com a cultura do pajé, que é o responsável pela tribo, né, do cacique, daqueles curandeiros, que eram aqueles que manuseavam umas plantas para fazer os seus remédios, e não precisavam tomar remédio como a gente toma hoje, tomavam chá para poder se proteger, além da forma de alimentação, que é retirar da terra o que melhor ela tem. Outro tópico do nosso livro foram os povos portugueses. Quando a gente fala dos povos portugueses, a gente lembra que os índios já moravam aqui. Portugueses vieram de Portugal e conheceram, né, e a partir daí passaram a ser os colonizadores. Eles trouxeram a cultura dele e misturaram com o que já tinha aqui, que era do índio. E para melhorar, ele trouxe um pouquinho também da cultura africana, que quando eles pegaram os africanos de diferentes partes da África, lembre-se disso,
pegam os africanos de diferentes partes da África para eles não se comunicarem. Então, se eles não sabem falar a mesma língua, não tem como eles fazerem rebeliões. Outra coisa é, os portugueses trouxeram formas de roupa, né? Os índios viviam com folhas, com penas, com coloridos das plantas, e aí os portugueses trazem as roupas e eles começam a se encantar com aquela forma que os portugueses se vestiam. Trazem sombrinhas, trazem chapéus, então tudo isso chamou a atenção do índio. A forma de pentear o cabelo, a forma de se alimentar que era diferente, né? Já que eles estavam indo pelo caminho do Tordesilhas, em busca de especiarias para que mantesse o seu alimento preservado por mais tempo, coisa que o índio ainda não sabia fazer, e nem tampouco o africano. Então esses são os principais pontos dos portugueses. Mas a gente também tem, ó, paisagem. E aí a gente tem paisagem natural, que é aquela de quando os portugueses chegaram no Brasil, né, e encontraram aquelas grandes quantidades de mata atlântica, preservação do meio ambiente, pássaros voando para todos os lados, várias araras sobrevoando. É uma paisagem natural. Tudo aquilo que Deus criou, né? Tudo aquilo que Deus deu de presente para nós. E temos a paisagem tem a cultural, que é a paisagem cultural. A cultural vem de nossa cultura, vem do que a gente constrói. Então tem a paisagem natural e a paisagem cultural material, que é tudo que a gente vai construindo. A natural vem da natureza, a material do que nós construímos. Então os portugueses chegaram, eles diziam ocas, né, onde os índios moravam, né, belas grutas nas cavernas. E os portugueses então criaram as casas. Olha isso, modificação cultural. Construíram aquelas, como a gente viu na nossa última prova de história, as casas eram casas, umas geralmente sobrados, né, onde eram uma em cima das outras, sempre muito grandes, muito luxuosas, né? Não existiam passeios, já que não tinha carros naquela época que ficavam atravessando de um local para outro, era mais cavalo, né, a utilização dos animais. Então, isso são as coisas que os portugueses trouxeram e mudaram na nossa cultura. Todos esses assuntos, galerinha, é o nosso assunto de revisão de geografia. Teremos a nossa prova e preciso lembrar uma coisa a vocês. A partir de quarta-feira a gente vai fazer a prova e vai ter também que fazer as nossas atividades pelo Zoom. Vamos então relembrar, ó, o que cai em inglês, minha pró? Eu vou botar no finalzinho do vídeo os links que vocês gostaram. A gente tem meses do ano, né? Januário, fevereiro, April, então maio, tudo para vocês estudarem. A gente tem numerais. A pró quer que vocês lembrem do tem, na utilização do tem a partir do número 13, né, que a gente utiliza o tem de forma diferente, lembrando também do numeral 20 e do até o 29. Então a gente precisa relembrar do numeral 10 até o numeral 29. E a gente tem também dias das semanas que vocês estão, ó, super espertos, não erraram uma na avaliação, achei muito legal isso que vocês fizeram no teste. E cumprimentos, que é good morning, good afternoon, good night, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esses são nossos assuntos de inglês. No final do nosso vídeo vai o link informando sobre eles. Um beijo e até a nossa avaliação.